Olá, sejam muito bem-vindos de volta. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre interpolação. Nós vamos começar um novo módulo no curso falando sobre interpolação. E o que é interpolação, né? Nós vamos fazer uma introdução sobre o assunto. Nesse módulo nós vamos falar sobre interpolação linear, quadrática, depois interpolação de Lagrange, Newton, uma pequena alteração no método de Newton, que é Gregory Newton, e fazer um estudo do erro. Nesse vídeo aqui nós vamos tratar da introdução até a interpolação quadrática. Mas o que é a interpolação? Bom, muitas funções são conhecidas apenas em um conjunto finito e discreto de pontos em um determinado intervalo. A bem da verdade, a gente não conhece a função necessariamente, né? Eu posso realizar medições e obter os valores daquela função, mas a função em si eu não a conheço. Ou ainda, posso conhecer a função e essa função ser de difícil manipulação, uma função complexa. A interpolação vai me permitir obter uma nova função, uma função mais simples, com a qual eu possa lidar, eu posso integrar, derivar e vai substituir naquele determinado problema. Imagina o seguinte, eu tenho uma tabela aqui informando o número de automóveis, de carros, que passam por uma determinada praça de pedágio em um determinado dia. Então, às 10 horas da manhã, passaram por ali 2.690 veículos. Às 11 horas da manhã, passaram 1.640. Aqui eu estou simplificado, né? Eu dividi por 1.000, tá certo? Então é 2,69 vezes 1.000. 1,64 vezes 1.000, então 1.640. Ao meio-dia, passaram 1.090 veículos, às 13 horas 1,04 vezes 1.000 e assim por diante. Então, a partir dos dados, suponhamos que se queira calcular o número de carros de veículo que passaria por essa praça de pedágio às 11h30. 11h30 estaria aqui, entre 11 e 12 horas. Detalhe que aqui eu tenho um intervalo que vai de A a B, né, de 10 horas da manhã até as 15 horas, e a interpolação é exatamente isso. Eu quero inferir, eu quero obter, quero calcular um valor que esteja entre as 10 horas da manhã e as 15, em particular às 11h30, em particular dentro desse intervalinho aqui. Ok? Então a interpolação tem como objetivo, ou tem o objetivo de ajudar na resolução desse tipo de problema. De maneira geral, interpolar uma função y igual a f de x em um conjunto discreto de pontos, veja que aqui é um conjunto discreto, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Meu conjunto aqui, meu domínio está discretizado. Então, interpolar uma função em um conjunto discreto de pontos pertencentes a um intervalo A, B, esse intervalo fechado, né? No caso anterior, eu começava às 10 horas da manhã e terminava às 3 da tarde. Consiste, então, em substituir essa função ou aproximá-la por outra função g de x. Eu não vou usar a função f de x original, ou porque eu não a conheço, ou porque ela é complexa, tá certo? Eu vou substituir ou vou aproximar essa função por uma g, escolhida dentro de uma classe de funções definidas a priori e que satisfaça algumas propriedades, né? Vamos falar dessas propriedades logo logo. A função y igual a g de x, então, é usada no lugar da função y igual a f de x. Ok? A necessidade de se efetuar essa substituição surge em várias situações, como por exemplo, quando f de x não é conhecida na sua forma analítica. Não se sabe a função exata que rege o volume de automóveis, de carros que se passam por uma praça de pedágio, por exemplo. Ou ainda, eu poderia eventualmente querer saber o fluxo de pessoas passando por uma determinada região. Eu não sei, eu posso realizar medições e tentar obter a função que gera ou que estima a quantidade de pessoas passando. E eu estou sempre falando de um conjunto discreto de pontos. Eu tenho x, y, i para um valor de i variando de 0 até n. Né? Guarde bem essa aqui. O meu conjunto de pontos varia de 0 até n. Então eu tenho n mais 1 pontos. Bom, eu tenho ainda, quando a f de x ela é conhecida em sua forma analítica, mas as operações como diferenciação e integração são difíceis ou eventualmente impossíveis, inviáveis de se realizar.
ou seja, a função é difícil de ser tratada. Assim, eu posso procurar uma outra função que seja uma aproximação de f de x, cujo manuseio seja bem mais simples, seja mais acessível. Então, teoricamente, a função interpoladora g de x pode ser de vários tipos. Pode ser polinomial, pode ser trigonométrica, pode ser exponencial, logarítmica, pode ser uma rede neural, pode ser uma função modelo qualquer, né? Porém, aqui, no nosso curso de cálculo numérico, de métodos numéricos, nós vamos considerar apenas o estudo de funções polinomiais. Bom, então, se eu estou trabalhando com interpolação numérica, usando polinômios, nós vamos considerar n mais 1 pontos distintos, ok? x0, x1, x2, xn, chamados nós da interpolação. E os valores de f de x vai ser f de x0, f de x1, f de x2, f de xn. Então, uma forma de interpolação de f de x consiste em se obter uma determinada função g de x tal que g no ponto x0 vai ser exatamente igual à função f no ponto x0. g1 no ponto x1 vai ser exatamente igual à função f no ponto x1. E assim por diante, até eu ter g no ponto xn exatamente igual a f no ponto xn. Então, graficamente, para um n igual a 5, eu vou ter 6 pontos. Lembrando que o ponto varia de 0 até n. De 0 até n, 0 até 5, eu tenho 6 pontos. Eu tenho a minha curva em vermelho aqui, ó, f de x, minha curva original, que ou eu a desconheço, ou eu a conheço e ela é mais complexa do que eu posso lidar. Eu vou substituir essa curva por uma curva g, ou seja, g nos pontos x0, x1, x2, x3, x4 e x5 deve ser exatamente igual a f, tá certo? Então, aqui em x0, f de x0 é igual a g de x0. Em x1, f de x1 é exatamente igual a g de x1. E assim por diante. Então, nos nós da interpolação, as funções f e g assumem os mesmos valores, ok? Algumas observações aqui sobre interpolação. Vejam, na vizinhança do ponto x0, o erro da aproximação da curva g em relação à curva f é menor. À medida que eu vou me afastando, eu posso ter um aumento do erro. Aqui, ó, veja que o erro é bastante grande. A curva g está bastante distante da curva f. Aqui já nem tanto. Então, há a possibilidade de ser maior o erro de um ponto aqui entre x0 e x1, tá certo? Agora, notem que aqui, ó, perto do x1, o erro tende a ser menor. Perto do x2, o erro tende a ser menor. Perto do x3, o erro tende a ser menor. E assim por diante, ok? Outra coisa, a interpolação considera somente valores entre o x0 e o x5, tá certo? Eu não vou trabalhar com valores menores que o x0, tampouco com valores maiores que o x5, ok? Então, dados os pontos, esses pontos são dados, x0 é f de x0, x1 é f de x1, xn é f de xn, portanto, n mais 1 pontos, eu vou querer aproximar a função f de x por um polinômio Pn de x de grau menor ou igual a n, tá certo? Tal que f de xk vai ser igual a Pn no xk. Né? O Pn aqui, ó, é o meu g, né? Então, no ponto xk é igual a 0, o meu polinômio vai ser igual à minha função f, ok? No meu x1, o meu polinômio, né, vai ser igual a f de x1 e assim por diante. Então, eu vou representar o meu Pn de x como sendo a0 mais a1 vezes x elevado a 1, mais a2 vezes x elevado a 2. Aqui faltou dizer a0 vezes x elevado a 0, mais a1 vezes x elevado a 1, mais a2 vezes x elevado a 2, mais a n vezes x elevado a n. Meu polinômio é assim que se faz um polinômio. A questão agora é obter os coeficientes a0, a1, a2, a n, ok?
Bom, surgem então as seguintes perguntas. Existe sempre um polinômio que satisfaça as condições anteriores? Ou seja, eu vou passar necessariamente por esse f de xk para qualquer valor de Pn de xk, e ainda, esse polinômio aqui vai ser de grau menor ou igual a n, onde n aqui é a quantidade de pontos menos 1. Então, se eu tenho 10 pontos, eu vou ter um polinômio de grau menor ou igual a 9, ok? Então, existe sempre um polinômio que satisfaça as condições anteriores? E se existir, ele é único? Bom, tem um teorema que garante que sim. Existe um único polinômio Pn de x de grau menor ou igual a n, tal que Pn de xk vai ser igual a f de xk para todo valor de k variando de 0 até n, desde que xk seja diferente de xj para qualquer valor de j diferente de k. O que significa o seguinte: se eu estiver aqui com esses 5 pontos, eu estou falando que x0 é diferente de x1, que também é diferente de x2, que é diferente de x3, que é diferente de x4, diferente de x5. Ou seja, eu não tenho pontos iguais aqui, tá certo? O que eu estou dizendo aqui no final do teorema é que esses pontos são distintos. Eu tenho n mais 1 pontos distintos entre si, tá bom? Ok, então demonstrando aquele teorema anterior, né? Se eu tenho meu Pn de x como sendo a0 vezes x elevado a 0, mais a1 vezes x elevado a 1, mais a2 vezes x elevado a 2, mais a n vezes x elevado a n. Da condição de Pn de xk ser igual a f de xk, eu tenho que para todo k, né, variando de 0 até n, isso aqui tem que ser verdade. Então eu vou montar um sistema linear. É exatamente o módulo que nós acabamos de ver nos vídeos anteriores. Bom, então se eu pegar o x0, eu vou jogar o x0 dentro desse polinômio aqui. Ó. Eu vou ter a0 vezes x0 elevado a 0, o que vai ser igual ao próprio a 0, mais a1 vezes x0 elevado a 1, mais a2 vezes x0 elevado a 2, mais a3 vezes x0 elevado a 3, mais a n vezes x0 elevado a n, que vai ser igual a f de x0. Então, aqui nessa linha, eu estou tratando do x0. Na segunda linha, de maneira análoga, eu vou tratar do x1. Então, vai ser a0 vezes x1 elevado a 0, mais a1 vezes x1 elevado a 1, mais a2 vezes x1 elevado a 2, mais a n vezes x1 elevado a n, que vai ser igual a f de x1. Então, aqui eu tratei do x1. Na terceira linha, eu vou tratar do x2. Então, vai ser a0 vezes x2 elevado a 0, mais a1 vezes x2 elevado a 1, mais a2 vezes x2 elevado a 2, mais a n vezes x2 elevado a n, que é igual a f de x2. E vou fazendo assim até o xn. De tal maneira a ter a0 vezes xn elevado a 0, mais a1 vezes xn elevado a 1, e assim por diante. Vocês já entenderam, né? Então, eu vou ter n mais 1 equações e n mais 1 incógnitas. E quais serão as minhas incógnitas? O a0, a1, a2, a n, ok? Essas vão ser as minhas incógnitas. Bom, eu posso separar isso aqui e eu vou ter aqui uma matriz onde, na primeira linha, eu vou ter o x0 elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a n. Na segunda linha, eu vou ter o x1 elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a n, até o xn elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a n. Essa matriz aqui, ó, é a matriz de Van der Monde, ok? Aqui está o vetor das minhas incógnitas e aqui está o vetor de termos independentes, né? Que é o f de x0, f de x1, f de x2, f de xn. Bom, essa matriz aqui, ela vai ter o determinante diferente de zero se eu tiver o x0 diferente de x1, diferente de x2, diferente de xn. Ou seja, os pontos x são diferentes entre si. Se a determinante é diferente de zero, logo o sistema admite solução única. A matriz coluna A é a matriz de incógnitas e a matriz coluna F
é a matriz de constantes, né, de termos independentes. Então eu vou conseguir sim obter um polinômio e esse polinômio vai ser único, ok? Então está demonstrado o nosso teorema aqui. Eu vou sempre conseguir um polinômio de grau menor ou igual a n se eu tiver um conjunto de n mais 1 pontos distintos, como era o caso aqui, tá bom? Bom, daí então eu tenho diversas maneiras de obter o polinômio Pn, né? Eu tenho o modelo de interpolação linear, quadrático, e aí vem Lagrange, Newton, Gregory Newton e etc. Tem vários outros. Nós vamos falar nesse vídeo do linear e do quadrático. Primeiro então, da interpolação linear. Dados dois pontos distintos de uma função f de x, então eu tenho x0 e f de x0, vou chamar de y0 aqui, tá? E x1 e f de x1, ou y1, deseja-se calcular então o valor de y barra para um determinado valor de x entre o x0 e o x1. O polinômio interpolador é uma unidade menor que o número de pontos conhecidos. Então, se eu tenho dois pontos, meu polinômio vai ser de grau 1. Né? Ou seja, eu tenho dois pontos, eu tenho o polinômio de grau menor ou igual a 1, uma reta. Né? Porque eu tenho aqui uma reta. Então, meu polinômio de grau 1 de x vai ser igual a 0 mais a 1 vezes x. Bom, para fazer isso, basta voltar lá naquele modelo que eu havia dito. Como eu tenho aqui x0, f de x0, x1, f de x1, eu venho aqui e coloco a0 vezes x0 elevado a 1, a 0, perdão, mais a1 vezes x0 elevado a 1, que é igual a f de x0, ou y0. E depois, vou trabalhar com x1. Eu tenho a0 vezes x1 elevado a 0, mais a1 vezes x1 elevado a 1, que é igual a f de x1. Bom, feito isso, basta resolver esse sistema, fazer um sistema, escalonar esse sistema e resolvê-lo. Lembrando que x0 é dado, x1 é dado, y0 é dado, y1 é dado. Então, fazendo esse escalonamento, eu vou chegar aqui a A1 como sendo isso que está aqui e a 0 a isso que está aqui, ok? Então, meu polinômio P1 vai ficar dessa maneira, que pode ser simplificado da forma como está dado aqui. O determinante da matriz A ele é diferente de zero sempre que x0 for diferente de x1. Logo, para pontos distintos, o sistema tem uma solução, essa solução vai ser única. O polinômio interpolador P1 de x igual a A1 vezes x mais A0 tem como imagem geométrica uma reta. É uma reta isso aqui. Portanto, a função f de x está sendo aproximada por uma reta que passa por esses dois pontos aqui. x0 f de x0, x1 f de x1. Ok? Exatamente como está aqui. Eu tenho x0 e tenho x1, y0 e y1. A reta que passa por esses dois pontos é a reta que eu estou obtendo. Então, pegando um exemplo prático, numérico, seja a função y igual a P1 de x, definida pelos pontos dessa tabela, a gente vai trabalhar muito com tabela em interpolação, tá? É sempre com tabela. Aliás, interpolação é um assunto extremamente rico, usa-se muito em engenharia, usa-se muito em biologia, usa-se muito em química, usa-se muito isso aqui na prática, certo? Eu quero determinar o valor de P1 de 15. Posso? Posso. Por quê? Porque eu tenho x igual a 10 e x igual a 20. 15 está entre 10 e 20. Então, eu posso usar a interpolação. O ponto 0 é x10 e y250. E o ponto 1 é x20 e y432. Né? Jogando esses valores naquela formulinha que eu tinha lá atrás, eu vou chegar no polinômio como sendo 18,2x mais 62. É essa fórmula aqui que nós acabamos de obter. Então, se eu quero P de 15, eu pego 15 e jogo nesse polinômio. Joguei nesse polinômio, achei 15 como sendo 341. Esse valor faz sentido? Faz. Ele tem que estar entre 250 e 432. Então, fez sentido aqui, ó. 341 está entre esses dois valores. Uma reta, né? Bom, e a interpolação quadrática? Segue a mesma linha de raciocínio. Interpolação quadrática, eu vou ter 3 pontos, polinômio de grau 2. Né? Meu polinômio de grau 2 vai ser A2 vezes x elevado a 2, mais A1 vezes x elevado a 1, mais A0 vezes x elevado a 0.
O polinômio P2 é conhecido como uma função quadrática cuja imagem geométrica é uma parábola. Com cavidade voltada para cima ou para baixo, a gente vai determinar. Portanto, a função f de x é aproximada por uma parábola que passa por três pontos conhecidos. x0 é f de x0, x1 é f de x1, x2 é f de x2. Para determinar, então, esses coeficientes aqui, A0, A1 e A2, eu vou fazer aquela solução que nós vimos lá no começo. Eu vou colocar todo mundo aqui em função do x0 e do y0. Então, vai ser A0 vezes x0 elevado a 0, mais A1 vezes x0 elevado a 1, mais A2 vezes x0 elevado a 2, que é igual a f de x0. Depois, A0 vezes x1, aqui agora trabalhamos com x1. x1 elevado a 0, mais A1 vezes x1 elevado a 1, mais A2 vezes x1 elevado a 2, que é igual a f de x1. Depois, A0 vezes x2 elevado a 0, mais A1 vezes x2 elevado a 1, mais A2 vezes x2 elevado a 2, que é igual a f de x2. Lembrando que x0, x1, x2 são dados, f de x0, f de x1, f de x2 também são dados. A0, A1, A2 são as minhas incógnitas, e esses pontos são conhecidos. Resolvendo isso aqui, eu vou ter um determinante diferente de zero, vou ter um polinômio de grau menor ou igual a 2. Detalhe, polinômio de grau menor ou igual a 2, o que significa que pode ser uma reta aqui também, tá? Pode ser uma reta, pode ser um polinômio de grau 2, por quê? Porque o A0 pode dar 0, ou o A1 pode dar 0, ou o A2 pode dar 0. Tá certo? Então, é um polinômio de grau 2 ou menor. Tá bom? Para encontrar os coeficientes, aí basta resolver o sistema de equações, ou eliminação de Gauss, decomposição LU, Gauss-Jacob, Gauss-Seidel, do jeito que vocês quiserem. Um exemplo prático aqui, dada a tabela, eu quero o P2, que passa por esses pontos, para que determinemos então o P2 de 0,2. Posso usar o 0,2? Posso, porque a minha tabela começa em 0,1 e vai até 0,8. 0,2 está entre 0,1 e 0,8. Então, meu x0 é 0,1, o x1 é 0,6 e o x2 é 0,8. f de x0 ou y0 é 1,221, o y1 é 3,320 e o y2 é 4,953. Vou resolver então meu sistema linear. Aqui eu vou colocar todo mundo em função do x0. Então, vai ser A0 vezes x0 elevado a 0, mais A1 vezes x0 elevado a 1, mais A2 vezes x1 elevado a 2, mais, que é igual a f de x0. f de x0 é 1,221. Depois, A0 vezes x1 elevado a 0, mais A1 vezes x1 elevado a 1, mais A2 vezes x1 elevado a 2, que é igual a f de x1 ou y1. E, finalmente, A0 vezes x2 elevado a 0, mais A1 vezes x2 elevado a 1, mais A2 vezes x2 elevado a 2, que é igual a f de x2 ou y2. Resolvo isso aqui para encontrar o A0, A1, A2, que são as minhas incógnitas. Estão separadas aqui. O método vocês decidem, vocês definem. Usei aqui a eliminação de Gauss, matriz aumentada, escalonei. E cheguei aqui a esse sistema triangular. Resolvo o A2, depois resolvo o A1, depois resolvo o A0 e os resultados estão aqui. Meu polinômio então fica dessa forma. P2 é igual a A0 mais A1 vezes x mais A2 vezes x ao quadrado. E o que eu quero? A resposta não é essa, a resposta é o P2 de 0,2. Então basta jogar o 0,2 aqui nesse polinômio e obter a resposta. Ok? Bom, eu quero deixar aqui então um exercício prático para vocês. Considerando essa tabela, usando a interpolação quadrática sobre os pontos adequados, calcule o P2 de 0,35. Quantos pontos eu tenho nessa tabela? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Eu quero interpolação quadrática. Quantos pontos são necessários para a interpolação quadrática?
Interpolação quadrática, 2 pontos, correto? Errado. 3 pontos. Se eu quero um polinômio de grau 2, eu tenho que usar n mais 1 ponto, ou seja, eu tenho que usar 3 pontos. Eu vou usar 3 pontos aqui nessa tabela. Quais 3 pontos? Veja, eu quero 0,35. Então eu posso usar o 0, 0,1 e 0,2? Não. 0,35 não está dentro desse intervalo. Eu posso usar 0, 0,3 e 0,4? Posso, porque o 0,35 está aqui. Eu posso usar 0,3, 0,4 e 0,5? Posso, porque o 0,35 está aqui. Eu posso usar 0, 0,2 e 0,5? Posso, ele está dentro. Agora, o que é melhor? Usar 0, 0,2 e 0,5 ou usar 0,3, 0,4 e 0,5? A segunda opção me parece ser melhor. Por quê? Porque eu tenho mais pontos próximos do 0,35. Se eu pegar pontos espaçados, eu vou pedir a vocês licença para voltar lá atrás. É claro que não é certo, mas há a possibilidade do meu erro ser maior. Vejam aqui, ó. Quanto mais próximo eu estiver dos valores dados, melhor tende a ser a minha aproximação, menor tende a ser o meu erro, tá certo? Então, para interpolar naquele exercício o 0,35, eu acho, é uma opinião, ser melhor usar o 0,3, 0,4, 0,5 ou 0,2, 0,3, 0,4 do que usar 0, 0,2 e 0,5, tá bom? Façam um exercício aí, tá certo? Para conferir, basta jogar 0,35 elevado a 0,35 para ver que essa aqui é uma função de x, né? Então o valor exato é o de x. Então vocês vão comparar 0,35 dentro desse polinômio de grau 2 que vocês obtiveram e elevado a x para fazer a comparação em relação ao número exato, tá bom? No próximo vídeo nós vamos falar sobre interpolação de Lagrange. Um abraço e até lá!